Bom dia, alunos. Sou a professora Lara Araújo Dias e estou aqui com a disciplina de Fundamentos de Física. Hoje eu vou abordar o tema Conceito de ondas e elemento de ondas. Informações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria, apenas de energia. O elemento que provoca a onda é denominado fonte. Por exemplo, uma pedra lançada nas águas de um rio gerarão ondas circulares, igual está na imagem demonstrativas. E também outros exemplos de onda são as ondas do mar, ondas de rádio, som, luz, raio-x, micro-ondas e dentro de outras que existem, além de outras ondas. A parte da física que estuda as ondas e suas características são chamadas de ondulatória. Característica das ondas. Para caracterizar as ondas, usamos a seguinte grandeza: amplitude, comprimentos de onda, velocidade, frequência e período. Então, vamos iniciar com a amplitude. O que é uma amplitude? Corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio, que é o repouso da onda, até a crista. Note que a crista, aqui em cima, ela indica o ponto máximo da onda, enquanto o vale representa o ponto mínimo da onda. Aqui está a amplitude, que é o ponto de repouso entre o vale e a crista. Comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda, que é essa letrazinha aqui, ó. E a distância é a distância entre os dois vales ou duas cristas sucessivas, que no caso ela entra no comprimento de onda. Aqui no caso, ela está marcando a distância entre as duas cristas, então, ou seja, entre as duas alturas de onda. Já aqui embaixo, ela está marcando o comprimento da onda dos dois vales, que são o mínimo de uma onda. E aqui, como já está aqui, a letra A significa amplitude de onda. A característica é a velocidade, que ela é representada pela letra V. A velocidade de uma onda depende do meio que ela está se propagando. Bom, assim quando uma onda muda seu meio de propagação, a sua velocidade também pode mudar. Como a gente pode ver, aqui existe uma pequena frequência. Então, contanto que a propagação da onda vai mudando, a velocidade também vai mudando. A frequência, ela é representada pela letra F. E no sistema internacional, a frequência ela é medida em Hertz, que é o Hz, que corresponde ao número de em determinado intervalo de tempo. A frequência de uma onda não depende do meio de propagação, igual a velocidade. Ela apenas da frequência da fonte que produziu a onda. Aqui a gente pode ver que existe baixa frequência e alta frequência. Então, ela depende do quê? Da frequência da fonte que produziu a onda. Então, conforme ela vai andando, a frequência. Baixa frequência. A característica é o período. O período é representado pela letra T. O período corresponde ao tempo de um comprimento de onda. No sistema internacional, a unidade de medida de período é segundos, que é representado por S. Bom, então o período ele é um intervalo de tempo que é necessário para que um ponto vibrante percorra um ciclo completo, como a gente pode ver aqui. Ela corresponde a um tempo de comprimento de onda.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre tipos de onda. Quanto à natureza, há dois tipos de onda: as ondas mecânicas, que para que haja uma propagação, as ondas mecânicas, elas necessitam de um meio natural. Por exemplo, são as ondas sonoras e as ondas que contêm cordas. São aquelas perturbações que transportam energia cinética e potencial através de um meio material, que, como eu já havia dito, além das ondas sonoras, elas são as ondas marítimas, sísmicas, e ela também pode acontecer somente no meio material, mas não transportam matéria, apenas energia. E essas perturbações acontecem na forma de pulsos, os quais são as ondas de curta duração que se repetem em intervalos de tempo iguais, ou seja, movimentos periódicos, como a gente pode reparar aqui. Os outros tipos de ondas é as ondas eletromagnéticas, que são aquelas que resultam da libertação de fonte de energia elétrica e magnética em conjunto. O campo aqui está o campo elétrico, aqui o campo magnético. E quando se movimenta velozmente com a velocidade da luz, a energia é liberada e apresenta um aspecto de onda. Por esse motivo, recebe o nome de ondas eletromagnéticas. A onda eletromagnética não é necessário que haja um meio material para que a onda se propague. E um exemplo de ondas eletromagnéticas são as ondas de rádio e as de luz. Ações de ondas. Segundo a direção de propagação das ondas, ela se classifica em ondas unidimensionais, ondas bidimensionais e ondas tridimensionais. As ondas unidimensionais as ondas que se propagam em direção, ou seja, as ondas em uma corda. Elas têm apenas uma única dimensão, uma direção. Elas apenas vão para uma direção. Mas as ondas que se propagam em duas direções, que é aquelas que quando você joga uma pedra dentro da água, elas vão fazendo essas dimensões. Então, elas vão apenas para duas dimensões, como vocês podem ver na imagem. As ondas que se propagam em três direções, que é o exemplo das ondas sonoras. Aqui vocês podem ver que elas têm três dimensões. Isso aqui foi só uma imagem para saber que elas têm alta e baixa frequência. Aqui vocês podem ver que elas se direcionam para três. E as ondas também. A direção de vibração, elas são consideradas como ondas longitudinais, que a vibração da fonte é paralela ao deslocamento da onda. E, como vocês podem ver, a da onda ela é paralela. Ela vai apenas para um sentido. Já a direção da vibração, ela pode ir para os dois sentidos. Aqui é apenas umas partículas. E a outra direção, que é a vibração é perpendicular à programação da onda, que é um exemplo da onda de corda. Ela tem um sentido perpendicular. E, gente, bom, é isso. Foi a minha aula sobre ondas. E também fico muito feliz por gravar essas aulas. Qualquer dúvida, vocês podem mandar
mensagem que eu vou tirar. Obrigada.